Estou lendo o estudo de Mateus a partir da página 1575. Mateus, a partir do capítulo 13, versículo 29. Poderão arrancar com ele o trigo. Sugere-se que é com isso tanto a dificuldade de distinção quanto a tendência do joio de se arraigar mais firmemente do que o trigo. Versículo 38. O campo é o mundo. Possivelmente a humanidade é menos a plantação de pessoas e mais a implantação de princípios divinos ou diabólicos que está sendo destacada aqui. Em todos os casos, desmorona qualquer possibilidade de alegoria exata. O texto não afirma que em dado momento todos os homens são ou trigo ou joio, embora possamos ao menos deduzir que no final serão um ou outro. Em geral, é aceita como uma alegoria da igreja, mas na verdade é uma proibição divina contra qualquer tentativa, inclusive dos anjos, de fazer uma separação definitiva antes do fim. Além disso, aprendemos que o diabo pode transformar pessoas tão eficientemente quanto o evangelho. Divisões consideráveis são causadas pelos alegoristas que argumentam que, visto que o joio é colhido primeiro, deve haver um arrebatamento dos ímpios antes do arrebatamento dos justos. As parábolas do grão de mostarda e do fermento, 3, 31 ao 33. Acerca da primeira, vê comentário de Marcos 4:30. Acerca da segunda, Lucas 13:20. Embora a primeira conte acerca do que é excepcional e a segunda acerca do que é comum, as duas parábolas, obviamente, devem ser consideradas juntas. Enquanto o pé de mostarda raramente cresce além de 2 metros, em condições excepcionalmente adequadas, pode atingir até 7 metros. HDB 3, página 463, NBD. Uma grande quantidade, 3 satos de farinha, representa o efa do Antigo Testamento. Textos como Gênesis 18:6 e Juízes 6:19 mostram que não era uma fornada incomum. O fermento, em geral, era um pouco de massa da fornada anterior, que tinha sido separada para fermentar por um período. A interpretação usual considera a rápida difusão da influência penetrante do reino por meio da igreja nessas parábolas. Os alegoristas coerentes insistem o fermento é o princípio da corrupção agindo sutilmente, é usado invariavelmente em sentido negativo e é definido pelo Nosso Senhor como má doutrina. Mateus 16:11, Marcos 8:15. Bíblia Scofield, isso os força a dar um sentido negativo. Também a parábola do grão de mostarda, Levítico 7:13 e 23:17, lança dúvidas sobre o significado simbólico universalmente mau do fermento. As observações ad hoc na Bíblia Scofield não são convincentes. Parece mais provável que o fermento seja simbolicamente neutro, referindo-se às forças ocultas que o espírito humano é capaz de exercer. Visto que por natureza o homem é mau, essas forças são normalmente más. Contudo, como mostra o simbolismo de Levítico 7:13 e 23:17, elas podem ser transformadas para o bem por meio da comunhão com Deus. Parece que o mais sábio a fazer, portanto, é considerar neutras estas parábolas. Elas proclamam o fato do crescimento e da influência, mas a sua qualidade é deixada em aberto. O pé de mostarda é um crescimento muito inseguro, pois em todo caso vai morrer no inverno seguinte. Nenhum crescimento tem de antemão garantia de permanência. Historicamente, nem toda influência cristã tem sido espiritualmente bem-vinda, e algumas, sem dúvida, estão ajudando a promover a vinda
da apostasia final. As parábolas do tesouro escondido e da pérola, 3:44 a 46. Mais uma vez, as duas parábolas precisam ser consideradas juntas. A diferença entre elas é que, em um caso, a ação é o resultado de um acidente. O homem provavelmente era um trabalhador contratado, e no outro é o resultado de busca intencional. Ambas resultam no fato de a pessoa que encontrou vender tudo, uma expressão cujo significado não podemos atenuar. Não há sugestão aqui de se comprar a salvação, mas a ideia é que passar para debaixo da soberania de Deus significa a completa negação do eu. João 12:25. A parábola da rede, 13:47 ao 50. A parábola do joio mostrou que este mundo dos homens é a expressão visível de forças invisíveis. Aqui, entretanto, a atividade visível do reino é que está em consideração. Observe que não são os líderes da igreja que fazem a separação, mas os anjos, como no caso do joio. Os perversos, provavelmente, quando usado acerca dos peixes ruins, os ritualmente impuros, Levíticos 11, 9 a 12 e Deuteronômio 14, do 9 ao 10. Conclusão das parábolas 3, do 51 ao 52. O mestre da lei, escriba, no seu sentido neotestamentário, era alguém que conhecia tão bem o Antigo Testamento que se podia confiar nele para copiar e expor o Antigo Testamento. A conexão comum com os fariseus era de certa forma acidental. Havia escribas entre os saduceus e provavelmente havia alguns que não estavam ligados a partido algum. Jesus queria aqueles que se submetessem à disciplina de conhecer o reino. Eles seriam capazes tanto de expor a revelação do Antigo Testamento, coisas velhas, quanto a do Novo Testamento, coisas novas. Narrativa 4. Narrativa à sombra da cruz. A rejeição de Jesus de Nazaré, 13:53 a 58. Vê comentário de Marcos 6, do 1 ao 6, Lucas 4, 16, 30. Deveria estar claro que a rejeição descrita aqui e em Marcos é a segunda, subsequente à de Lucas. Os detalhes são bem diferentes. Se tomarmos estritamente o tempo verbal, começou a ensinar o povo é de Dasken imperfeito. Podemos obter o significado de que Jesus já estava lá por um breve período. A expressão em Marcos começou a ensinar é compatível com isso. Eles tinham de mostrar mais respeito por um mestre já conhecido com um grupo de discípulos do que tinham no início do seu ministério. A morte de João Batista, 14, do 1 ao 12. Vê comentário de Marcos 6, 14, 29. Mateus viu na morte de João a prefiguração da morte de Jesus. A multiplicação dos pães para 5.000. Ver comentário de Marcos 6, 31 ao 44, Lucas 9, 10, 17 e João 6, do 1 ao 13, Dalman, página 172 a 176. Deixa claro que Betsaida, de Lucas 9, 10, precisa ser interpretada como uma aproximação e que o milagre deve ter acontecido bem mais perto do meio da costa oriental, um pouco ao norte de Hippo, hoje em Gev. Jesus caminhando sobre a água, 14, 22 ao 33. Ver comentário de Marcos 6, 45 ao 52 e João 6, 15 ao 21, acerca dos versículos 22 e 27. A viagem dos discípulos deveria ser para o outro lado, na direção geral de Prós, Betsaida, que era exatamente a leste do Jordão. Marcos 6, 45. Não há evidência de uma Betsaida a oeste do Jordão. Dalman, página 161/6. Que eles apontaram mais a oeste, 14.34, deve ter sido por causa da tempestade. Geralmente se culpa Pedro por ter tentado andar sobre a água, mas ele obteve a permissão de Jesus. Ele caminhou por um pequeno trecho com o vento nas suas costas. Pedro reparou no vento por meio da espuma produzida pelas ondas. Ele tinha praticamente alcançado Jesus quando foi tomado pelo medo
e ele e Jesus devem ter caminhado de volta para o barco juntos contra o vento forte da tempestade. A cura em Genezaré 14, 34, 36 e o comentário de Marcos 6, do 53 ao 56. Versículo 36, na borda do seu manto, vê comentário de 9 e 20. Levando as mãos e a profanação 15, do 1 ao 20. Vê comentário de Marcos 7, do 1 ao 23. Lavar as mãos antes e depois de uma refeição era um ato puramente ritual e tinha pouco que ver com a pureza do corpo. Reconhecia-se que não estava fundamentado na lei, mas na autoridade rabínica, por ter sido um costume antigo, mas ainda não era amplamente praticado no tempo de Jesus. Versículo 5. Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Essa expressão geralmente é interpretada como sendo de um homem que se recusava a ajudar os pais porque afirmava que sua propriedade havia sido dedicada a Deus, mas ele continuava a usá-la para o seu benefício. Um ato desses teria sido impossível naquela época e provavelmente em qualquer época da história de Israel. SB, com base em fontes rabínicas, traduz como sacrifício seja o que vocês possam ter ganho de mim. Ninguém poderia se beneficiar de um sacrifício, e isso era uma fórmula, não dedicando nada a Deus, mas declarando que os seus pais deveriam considerar isso assim. Era colocar debaixo de maldição solene qualquer coisa que os seus pais quisessem obter dele. O Talmud deixa claro que isso não era tão incomum e que muitos rabinos estavam muito insatisfeitos com esse costume. Eles provavelmente tinham sido influenciados pelas críticas de Jesus. Jesus não estava defendendo a anulação das leis alimentares, versículo 17, Marcos 7, 19, mas destacando que elas não tinham relação alguma com puro e impuro. Contudo, como Marcos deixa claro, a anulação seria o resultado lógico. A mulher Ciro-fenícia, 15, do 21 ao 28, vê comentário de Marcos 7, 24 ao 30 e versículo 22, filho de Davi, vê comentário de 12, 23, é de duvidar se a mulher sabia o significado do que estava dizendo. Se sabia, realmente tinha a obrigação de se tornar prosélita. Versículo 24, eu fui enviado apenas ovelhas perdidas de Israel, vê comentário de 10:5. Isso não é tão duro quanto parece, pois a porta estava sempre aberta para a mulher se tornar israelita. Assim que a mulher parou de usar palavras vazias, que talvez tinham a intenção de apelar para a vaidade de Jesus, e começou a se basear na necessidade, ela foi ouvida. Muitas curas, 15, 29 ao 31, vê o comentário de Marcos 7, 31 ao 37. Marcos se concentra em um indivíduo. Mateus destaca o grande número de pessoas envolvidas. Como Marcos deixa claro, Jesus estava agindo na região a nordeste do lago, que era em grande parte judaica, mas estava fora da jurisdição tanto de Herodes Antipas quanto das autoridades religiosas em Jerusalém. Em virtude de essa região ter visto pouco dele, explica-se o fato de grandes multidões afluírem a ele em busca de cura. A multiplicação dos pães para 4.000, 15, 32 ao 39. Vê comentário de Marcos 8, do 1 ao 10. É improvável que alguma distinção positiva possa ser destacada entre este milagre e o da multiplicação para os 5.000. Provavelmente o local deve ter sido praticamente o mesmo. Não podemos nem dar muito destaque à diferença de termos usados para os cestos. O Espíris 15:37, Atos 9:25, não diferia muito do Corfinos 14:20, em tamanho, mais em material e em certo sentido no seu uso. Nele, o poder que Jesus não tinha usado para si mesmo estava generosamente disponível para as necessidades dos outros. Aliás, essa seção nos adverte a não atribuirmos singularidade alguma à multiplicação dos pães para os 5.000. Dalma, página 128, considera que Magadã é uma alteração de Magdala, e Dalmanuta, Marcos 8:10, de Magdaluna,
Magdala de peixes. O pedido de um sinal, 16 do 1 ao 4. Vê comentário de Marcos 8, 11 ao 13 e Mateus 12, 38 a 42. A NEB, junto com os melhores manuscritos, omite os versículos 2b e 3. Confira Marcos acerca deles. Confira Lucas 12, 54. Provavelmente o sinal do céu que eles pediram era a voz do céu, bate-colo, que às vezes ocorria nas histórias rabínicas. A falta de pão dos discípulos, 16 do 5 ao 12. Ver comentário de Marcos 8, 14 ao 21. Os discípulos interpretaram literalmente as palavras de Jesus porque tinham acabado de deixar o território judaico, 15:39. Entretanto, numa região semi-gentílica, 16:13 e Marcos 8:22, onde poderia ser difícil encontrar um padeiro judeu. Jesus aplicou o termo fermento, versículo 6, ao ensino dos líderes religiosos, porque, embora pouquíssimos galileus se sentissem atraídos por este ensino, confira Atos 15:10, eles estavam sendo ganhos subconscientemente, como o desdobramento religioso depois da destruição de Jerusalém mostraria. A confissão em Cesareia de Filipe, 16, 13 ao 20. Comentário de Marcos 8, 27 ao 33, Lucas 9, 18 ao 22. Acerca dos versículos 3, 16 e 20, o fato de que Marcos e Lucas omitem o Filho do Deus vivo sugere que Deus pronunciou a sua bênção sobre Pedro porque ele o tinha reconhecido como o Messias e não porque ele tinha percebido a sua natureza divina. O reconhecimento precoce de Jesus como Messias, João 41, tinha sido um ato de entusiasmo. A confissão de Pedro expressou a convicção madura gerada pela revelação divina. Versículo 17, filho de Jonas, Iona, provavelmente é uma abreviação incomum de Yoshanan, João 21:15. Versículo 18, você é Pedro, Petros, e sobre esta pedra, que é Petra, edificarei a minha igreja. Petros e Petra, né? No grego, não vai falar que ele é a Petra, fala que ele é o Petros grego, no grego. E que a Petra, que é a grande rocha, é Cristo, né? Edificarei a minha igreja. Até que ficou demonstrado na última década do século XIX que normalmente Jesus deve ter ensinado em aramaico. A exegese protestante popular desse versículo contrastava Petros, uma pedra, e Petra, uma rocha, assim tentando destacar a ideia de que Pedro, de alguma maneira, deveria ser o fundamento da igreja. Já antes, quando a verdadeira natureza do grego koiné começou a se tornar conhecida, alguns estudiosos estavam insatisfeitos com o jogo de palavras que se encaixava melhor com o grego clássico do que com o koiné, uma vez que se compreendeu que o nome conferido era o termo aramaico Kefas, em grego Kefas, português Cefas. Ficou claro que o suposto jogo de palavras tinha de ser abandonado, pois era impossível em aramaico. Que Cefas foi o nome dado fica claro no uso que Paulo faz do nome ao citá-lo 8 vezes e citar Pedro somente 2 vezes. Gálatas 2, 7 e 8. Parece claro então que a formulação tão atacada da NEB e de Phillips é justificada. Você é Pedro, a rocha, e sobre esta rocha, felizmente, a verdade ou falsidade das afirmações católicas romanas acerca da autoridade do papado não deve ser decidida por meio da exposição de um jogo de palavras duvidoso, a não ser que, contra a clara sugestão do texto, retratemos Jesus como se voltando de Pedro para os outros. Esta pedra não pode ser o próprio Pedro, mas é contrastada com ele. Deve ser a confissão dele. A grandeza e liderança de Pedro podem ser vistas em Atos 1:15, etc. Atos 11:2, Gálatas 2:11, etc. não mostram nenhum sinal de que Pedro ou outros tinham alguma concepção de que uma primazia absoluta tinha sido conferida a ele.
Minha igreja, eclesia, a palavra usada por Jesus deve ter sido kahal, no hebraico, com frequência traduzida por eclesia na Septuaginta. Ao tentar fixar o seu significado, precisamos nos afastar de conotações que os convertidos gentios de Paulo possam ter imposto ao termo. Kahal, no hebraico, ou kenista, aramaico, eram termos usados para toda a congregação de Israel. Israel, como um todo, agindo como o povo de Deus. Eram usados também com referência às unidades locais menores, que de maneira ideal representavam o todo. É o sentido mais amplo que é usado aqui e o mais restrito em 18:17, os poderes da morte. RSV, uma boa formulação de As Portas do Hades. Não seriam os poderes satânicos, mas os da morte que Jesus deveria derrotar na sua ressurreição. Versículo 19, as chaves do reino dos céus. Isso deve ser compreendido à luz de Isaías 22:22. A autoridade para ligar ou desligar não é a de admissão ou exclusão, mas de decidir o que é e o que não é a vontade de Deus. Essa última promessa em 18:18 é estendida não somente aos outros discípulos, mas por dedução a todos os cristãos espirituais. A primeira predição da paixão, 16, do 21 ao 23. Vi comentário de Marcos 8:31 ao 33. O preço do discipulado, 16, 24 ao 28. Vê comentário de Marcos 8:34, 9.1, Lucas 9, 23 ao 27. Ao lermos a observação meticulosa sobre Marcos 9:1, devemos levar 3 pontos em consideração. Letra A. O ponto de vista moderno comum, segundo o qual Jesus estava prevendo uma segunda vinda precoce, está descartada, independentemente de se atribuir falibilidade a ele. Em virtude de sua declaração enfática, não muito tempo depois de sua ignorância acerca deste tema, 24:36, Marcos 13:32, letra B. As interpretações que envolvem a transfiguração, a ressurreição e o derramamento do Espírito Santo tropeçam no fator tempo, pois nenhum de seus ouvintes tinha necessariamente morrido então. Letra C. A destruição de Jerusalém, embora satisfaça o fator tempo, não possui a aura da glória sugerida. Confira o choro de Jesus pela cidade. A única interpretação que parece fazer justiça a todos estes fatores não leva em consideração a predição de nenhum incidente. Antes prevê-se todo o período de abertura da existência da igreja desde a ressurreição. A transfiguração era uma prefiguração da ressurreição. Esta, em diversas maneiras, chegou à sua conclusão na destruição de Jerusalém. A transfiguração, 17, do 1 ao 8. Vê comentário de Marcos 9, 2 ao 8, Lucas 9, 28 a 36. As Escrituras não interpretam esse incidente, que obviamente era um acontecimento dos mais importantes do ministério. 2 Pedro 1,16, João 14, tanto João 17,5 quanto 2 Pedro 1,17, nos levam a ver na transfiguração um ato do Pai. Parece mais provável que foi a glória da humanidade mais do que a divindade de Cristo que foi revelada. Por meio da obediência perfeita, ele havia atingido o alvo que Adão deveria ter atingido e a morte já não tinha direito sobre ele. Supostamente ele poderia ter ascendido ao Pai ali naquele momento, mas a conversa acerca da sua partida, Lucas 9:31, marcou a sua ida voluntária adiante para a cruz. Seria esse o ponto sugerido por Hebreus 2:10 e 18, que deve ter vindo antes de o sumo sacerdote ter oferecido o sacrifício perfeito? Observe que foi a voz divina, 17:5-6, e a nuvem, Lucas 9:34, que deixaram os discípulos amedrontados e não a glória de Jesus. A discussão acerca de Elias, 17:9 ao 13, a cura do menino endemoniado, 17:14 ao 21, ver comentário de Marcos 9:14 ao 29, a evidência dos manuscritos a favor da omissão do versículo 21 não pode ser questionada.
da NVI, Marcos 9, 20. Versículo 20. Poderão dizer a este monte, paralelos rabínicos sugerem que mover montanhas era uma expressão proverbial na época para se referir a fazer o impossível. A segunda predição da paixão, 17, 22 e 23. 4.2, ensino à igreja. O imposto do templo, 17, 24 ao 27. No seu contexto, esse incidente histórico se torna praticamente uma parábola do relacionamento do discípulo com outras comunidades que reivindicam sua lealdade. Êxodos 30, 11 ao 16. Fala de um imposto especial de recenseamento no valor do meio ciclo dado ao tabernáculo. Depois do exílio foi adotado o imposto religioso de 1/3 de ciclo. Neemias 10, 32 e 33. Antes do tempo de Jesus, ele tinha sido transformado em um imposto compulsório de meio ciclo pagável anualmente por todo homem livre de 20 anos para cima, não importando se morava na Palestina ou na diáspora. Recusar-se a pagá-lo era visto como um ato de apostasia. Depois da destruição do templo em 70 depois de Cristo, o imposto tinha de ser pago ao templo de Júpiter Capitolino em Roma como castigo pela rebelião. Versículo 25. De seus próprios filhos, membros da família real, Jesus reivindicou inserção em virtude de sua filiação e estendeu-a por meio de Pedro aos outros discípulos. O milagre não foi um ato gratuito do poder divino, mas uma demonstração de que as pessoas não insistem nos seus direitos religiosos. Podem experimentar a bênção de Deus por meio da sua provisão. Não há sugestão alguma de que Jesus não tivesse o dinheiro. O peixe de São Pedro, que pode ser encontrado no mar da Galileia, hoje é capaz de conter uma moeda de um ciclo na sua boca, visto que não há base para fazer distinção entre Pedro e os outros discípulos em termos de imposto do templo. É difícil resistir à conclusão de que ele era o único membro dos 12 acima de 20 anos. Comentário de 2020. A disputa acerca de quem é o maior, 18, do 1 ao 5. Ver comentário de Marcos 9, 33 ao 37 e 10, 15. Das reivindicações que vêm de fora, nos voltamos agora para a comunidade da igreja em si mesma. Em uma sociedade de uma família bem organizada, uma criança pequena com todas as suas falhas não vai se preocupar com qualquer escala de grandeza. Deus é tão grande que quaisquer diferenças ou hierarquia no seu reino precisam apagar-se na insignificância quando vista à luz dele. Além disso, a escala de valores dele é tão diferente da do homem que para ele o ato de receber uma criança pode ser equiparado a receber Jesus. Versículo 5. Versículo 4. Quem se faz humilde como esta criança, o sentido não é quem se humilha como se humilha essa pequena criança, mas quem se humilha até que seja como é esta pequena criança. Tasker. A importância dos pequeninos, 18, 6 ao 14. Nessa sessão,